Fala rapaziada, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou Adriano e você é bem-vindo aqui no canal do Rockston. Aproveita, deixa a sua curtida aqui nos nossos vídeos e também se inscreve no canal. A gente agradece você que está curtindo o canal, você que fez sua inscrição, mas você que não fique de fora, né? Se inscreva no canal, você não paga nada, é totalmente de graça. O final de semana está se aproximando, a gente deseja para você aquele final de semana inesquecível, né? E vamos falar de futebol. Falando em final de semana, a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na abertura, teremos Ceará e Fortaleza em ação. O Ceará jogando contra o Vasco, às 5 horas da tarde no Castelão. E o Fortaleza indo visitar o Cruzeiro em Belo Horizonte, jogando no Mineirão, às 9 horas da noite. O programa do sábado à noite para os tricolores e também para a torcida cruzeirense, equipes que brigam contra o rebaixamento. O Ceará também está nessa. E o Vasco também, né? Qualquer deslize do Vasco, 23 vitórias consecutivas, mas está naquela zona de que não pode vacilar, senão volta ali para a rabeira, volta ali para a beirola da zona de rebaixamento. Vamos falar então primeiramente do jogo, do combate entre Cruzeiro e Fortaleza, né? Um jogo polêmico, eu falei até na semana, que eu estou esfregando as mãos aqui, esperando aí esse confronto. Um confronto bem interessante, justamente pelo que aconteceu com a passagem meteórica do Rogério Ceni no Cruzeiro. Aquele embate com jogadores, né? Aqueles jogadores experientes do elenco do Cruzeiro, que não foram muito com a cara do Rogério Ceni, nem com a metodologia de trabalho dele. E deu o que falar, né? Nessa semana, nos treinamentos do Fortaleza, antes da viagem, o goleiro Felipe Alves falou que o time vai para cima. O Fortaleza vai tentar conquistar os 3 pontos contra o Cruzeiro. Não poderia ser diferente, né, galera? O Fortaleza está brigando aí com concorrente direto da zona de rebaixamento. E vencendo o Cruzeiro, afunda o adversário na zona de rebaixamento, se afasta mais da zona de rebaixamento e deixa o Cruzeiro lá enterrado nessa situação de Z4. O Cruzeiro também tem aquele sabor especial, uma vitória, o Cruzeiro empata em pontos com Fortaleza, aí vai ter que torcer para o tropeço do Fluminense e também do Ceará para escapar da zona de rebaixamento nessa 28ª rodada. Então tem tudo para ser o jogaço afora. O Edilson, lateral direito, que na época foi um dos pivôs toda aquela confusão do Rogério Ceni com o Cruzeiro, deu declarações a respeito daquela situação, de que não achou legal o que o Rogério fez na época, que expôs ele demais à torcida, na imprensa, mas que agora está de boa, né? Que a lição foi dada ao Rogério, a lição ficou também para os jogadores do Cruzeiro, que tomaram as dores do Edilson, que passava, segundo ele, por um momento difícil da carreira, estava se recuperando de contusão, e se preparou para jogar aquela partida da Copa do Brasil para ajudar o Cruzeiro contra o Internacional, e o Rogério Ceni preteriu ele. E outros jogadores tomaram as dores, como o Thiago Neves, o próprio Fred, o Dedé, atletas mais antigos, veteranos, e que são os líderes desse grupo do Cruzeiro. Então, eles passaram a meio que boicotar o trabalho do Rogério Ceni, e deu no que deu. Até o Dedé, o experiente Dedé também foi nessa, né? E o Cruzeiro vem com essa motivação de enfrentar a primeira vez o Rogério Ceni depois da sua saída, e o Rogério vem tentando também, evidentemente, motivar a sua equipe para tentar buscar pontos. Até porque o Fortaleza precisa, e também o próprio Rogério pode ter esse campeonato particular dele à parte nessa disputa com o Cruzeiro, no qual o Fortaleza venceu o primeiro jogo jogando no Castelão, e quem sabe vai tentar conquistar aí a sua 3ª vitória fora de casa, já que tem 2 apenas fora de casa, aumentando aí o número de vitórias fora de casa e também se distanciando mais da zona de rebaixamento. O time tricolor treinou a semana inteira, é muito complicado os times liberarem os jogadores relacionados para os jogos, mas o Fortaleza liberou dessa vez, né? E temos a certeza de que 2 atletas, que eram dúvidas, estão nesse grupo tricolor. No caso, o Jackson, o zagueiro, que já não vem atuando alguns jogos por contusão, passou por aquele momento de transição, depois de recuperado da contusão, mas não se sabe se vai para o jogo. A prudência manda não ir, né? Porque o jogador vai participar de um jogo difícil contra o Cruzeiro, na casa do adversário, a prudência manda o Rogério deixá-lo no banco de reserva. É bom que já vai se aclimatando de novo com o grupo, respirando a atmosfera de jogos. Agora o Rogério vem acompanhando os treinamentos, pode ter sentido a evolução do jogador a ponto de colocá-lo numa partida complicada como é o Cruzeiro.
eu colocaria, se fosse para colocar, nesses 2 jogos fora, já que vai ficar esse grupo viajando aí para enfrentar Cruzeiro e Avaí, o outro jogo da próxima quarta-feira, depois desse jogo de amanhã. Então eu colocaria contra o Avaí, que teoricamente é um jogo menos complicado. O Avaí é o lanterna do campeonato, não tem jogo fácil na Série A. Vai ser um jogo complicado também. Mas esse Cruzeiro tem tudo, tem os ingredientes mais apimentados possíveis para acontecer nessa partida amanhã de BH. Por isso que eu não colocaria um jogador que está sem ritmo de jogo, no caso o Jackson, que na minha opinião é mais jogador que o Paulão. O Paulão vem aí jogando, vem contribuindo para a equipe, mas está mais inteiro nesse momento em termos de ritmo de jogo. Então a prudência mandaria o Paulão permanecer na equipe. Mas o Rogério é que escala. Vamos ver o que ele sentiu na semana de treinamentos do Fortaleza para enfrentar o Cruzeiro. Outro atleta, outra boa notícia para ele, Rogério, e para o torcedor tricolor, é a participação do Romarinho. O Romarinho viajou com o grupo, é um dos jogadores principais desse time, do esquema do Rogério Ceni, um jogador de muita intensidade, tem muito desgaste, é muito caçado em campo, por isso às vezes é poupado, às vezes não atua todas as partidas. E o tricolor sente quando o jogador Romarinho não está participando. Quem diria, hein? Ano passado muito criticado, no começo da temporada também, mas o Rogério conseguiu encontrar um posicionamento legal, um posicionamento bacana para que o Romarinho pudesse render o esperado dentro do seu esquema de jogo no Fortaleza. O Romarinho deve participar, deve ser o titular desse jogo. Aí vem a lateral direita. Será que vai o Gabriel Dias, que já está à disposição? Será que vai o jogador Tinga? Eu acredito mais no Gabriel Dias, que tem mais poder de marcação. O Tinga só vai naqueles jogos mesmo, na boa, jogando em casa. Pelo menos tem sido assim com o Rogério Ceni. E é um jogo onde o tricolor briga aí contra o rebaixamento para o adversário direto. Eu acredito mais no Gabriel Dias pelo poder de marcação melhor que o Tinga. E é um jogador também que consegue apoiar algumas vezes no ataque. O restante da equipe deve ser com o Felipe Alves, o próprio Gabriel Dias, a zaga formada pelo Quinteiro e o Paulão, o Carlinhos na lateral esquerda. O meio campo, o Felipe deve ser mantido ao lado do Juninho. O Rogério Ceni não gosta dos meias, né? Tanto que deixou o Matheus Vargas na capital cearense. Foi contratado sem o aval dele, veio da Ponte Preta e não vem tendo oportunidades com o Rogério Ceni. Só uma única vez que eu recordo que ele estava no banco, no jogo contra o Flamengo. Os outros jogos, nem no banco o Matheus Vargas vai, mas leva um punhado de atacantes para tentar, para não dizer que não leva meia, está levando o Vasquez no grupo, que não deve ser o titular desse time tricolor. O Romarinho deve jogar ali, deve entrar o Osvaldo, o Edinho, ele insiste muito com esse jogador. O André Luiz também é uma opção de ataque recuperado de contusão. O André Luiz é um jogador que se machuca muito desde que chegou no Fortaleza. Esperava mais desse jogador, mas as contusões vêm atrapalhando o desempenho desse atleta dentro do time do Fortaleza. O time do Cruzeiro está preparado aí pelo Abel, o Dedé não vai jogar, é um dos desafetos do Rogério, está contundido, vai fazer uma cirurgia no joelho e é um desfalque certo aí para o jogo do Fortaleza. O Cruzeiro garante que o atleta deve voltar ainda nessa temporada, mas não enfrenta o Fortaleza. O Cruzeiro com Fábio, Orihuela, o Edilson, que foi um dos pivôs da saída do Rogério, deve ficar no banco de reservas. Teve algumas chances com o Abel, mas o próprio jogador reconhece que o Orihuela está no melhor momento e deve ser o titular. O Fabrício Bruno joga ao lado do Kaká na zaga. O Kaká é um garoto da base, o Fortaleza pode tirar proveito disso, é um jovem atleta, não teve muitas oportunidades. E o Egídio na lateral esquerda. O meio campo com Henrique, Jadson, Robinho e Thiago Neves. O ataque com David, esse está com jejum de vários jogos, muitos jogos sem marcar gols. Está sedento aí para fazer gols. Deu entrevista na sala de imprensa do Cruzeiro, falando que o Thiago Neves reuniu toda a rapaziada e que todo mundo vai correr para que ele acabe com esse jejum nessa partida contra o Fortaleza. E ao lado do David deve jogar o Fred, o atacante Fred, o veterano, deve fechar aí esse time do técnico Abel Braga, que venceu 2 partidas, 2 jogos grandes, hein? 2 grandes adversários que estão acima da tabela. Venceu o São Paulo e venceu o Corinthians. Venceu o São Paulo em BH e o Corinthians lá na casa do adversário, lá na Arena Corinthians, mas não foi o bastante para tirar a Raposa da zona de rebaixamento, que vai com tudo para cima do Fortaleza. Tô aqui, contando as horas, esfregando as mãos aqui para ver o Rogério Ceni enfrentando, como vai ser o time do Rogério Ceni enfrentando o Cruzeiro. Tem tudo para ser um grande jogo. As duas equipes devem partir para a vitória. Então amanhã, todo mundo ligado aí nessa partida, 9 da noite. Valeu?